Ô, pessoal, na hora que eu estava gravando aqui, infelizmente eu acabei apertando um botão errado aqui e acabei parando a gravação, então tive que reiniciar. Então nós vamos fazer essa atividade aqui nessa aula em duas partes, tá? A primeira parte que a gente já falei com vocês, agora a segunda parte aqui tratando da parte do sistema de gestão e saúde ocupacional. Então, pessoal, essa parte aqui, ó, houve uma alteração nos últimos anos aí, eu vou explicar para vocês. Ó. Então, o que está falando aí? Vamos ler esse texto aí e a gente comenta um pouquinho. Ó. Então, considerando-se a maneira moderna de administrar as organizações por sistemas de processo, a exemplo do que foi feito pela ISO, para a gestão de qualidade e a parte de gestão ambiental, foi publicado, né, pela Associação Britânica de Normas, né, a British Standard Institution, uma norma chamada OAS 18001, elaborada para proporcionar, na ausência de uma norma verdadeiramente internacional, um documento de referência para implantação e implementação de sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional. Então, existia uma lacuna, né, uma brecha com relação a essas normas, né? Então, você tinha diversas normas, né, de organismos internacionais, mas não existia um padrão, não existia. Então, junto com a ISO, né, a Associação Britânica criou a OAS, né? Então, ficou aí a 18.001, que foi adotada aqui no Brasil, em vários países, era utilizada isso aí como um modelo para a questão de gestão da saúde e segurança ocupacional. Muito bem. E tudo isso acabava integrando, tá, o sistema de gestão internacional, que ele é composto, né, pela ISO 14001, né, a série 14000, que diz com relação à parte ambiental dos sistemas de produção. Depois eu tenho as normas ISO 9000 e 9001 relacionadas à qualidade de produto, tá? Então os processos de produção, e a norma ISO 18001, que relacionava a parte de gestão da parte de saúde e segurança ocupacional, e que envolve aí as questões de riscos, né, com periculosidade, insalubridade e tudo mais. Muito bem. Então, esse conjunto, né, ele era assim, o mínimo que era requerido, né, pelos organismos aí com base nas certificações. Tem várias outras certificações que são consideradas, porém, as principais são essas. Só que essa norma 18.001, que foi criada pela Associação Britânica de Normas, né, ela foi substituída, tá, pela ISO 45001, tá? Então, em 2018, né, de lá para cá, a ISO, né, que é um organismo internacional, ele aderiu às questões, né, envolvidas pela norma 18.000, que é da Associação Britânica, foi criada especificamente para as áreas de influência, né, da Grã-Bretanha, e aí estendeu isso para as demais instituições mundiais. Então, a ISO e o Brasil adota, né, através de normas técnicas, essas recomendações. Lembrando que essas entidades, elas não são governamentais, são entidades de classes que elas se reúnem e se regulamentam, tá? Então, elas acabam adotando um padrão internacional, né, de como agir em diversas situações. E aí as empresas podem aderir voluntariamente. Lembrando que quando eu quero exportar, pode haver a exigência pelo país que está importando do reconhecimento, né, e da utilização das normas válidas naquele país. Então, se existe alguma norma na Europa em que ela é regulamentada, é criada e adotada pelas empresas,
e que, por exemplo, o Brasil não adota, o Brasil não pode exportar esse produto, porque eu tenho que ter como foco o país de destino. Então, muitas vezes eu posso ter veículos que são fabricados no Brasil exportados e os veículos do mesmo modelo que são utilizados no Brasil podem ter características técnicas diferentes por questão de atendimento de normas. Tá? Então, a parte de gestão e saúde do trabalhador também da mesma forma. Tanto é como, por exemplo, existe um caso de uma fazenda aqui no sul de Minas em que é uma fazenda de café que para fazer a exportação de café é necessário que ela comprove, inclusive, que os filhos dos funcionários estão estudando, têm as vacinas em dias, que as habitações dos funcionários trazem um mínimo de conforto, tá? Então, toda essa questão social também é levada em consideração, tá? Então, tamanha é a preocupação. Então, tá aqui, ó. Então, a ISO 45001 diz: implementação desta norma garantindo a manutenção do sistema de gestão, saúde e segurança ocupacional é uma decisão estratégica e operacional, permitindo alcançar os seguintes benefícios. Então, quais são os resultados que podem ser alcançados através da adoção da ISO 45001? Então, tá lá. Desenvolvimento e manutenção de uma política de saúde e segurança do liderado pelo time de gestão. Então, essa é uma política externa da empresa. Atendimento à legislação vigente. Então, muitas vezes existem a necessidade de atendimento não só das normas das entidades, mas também da legislação a nível federal, estadual e até mesmo municipal. E algumas, inclusive internas. Então, pode haver algumas recomendações que o próprio grupo de trabalho resolve aderir de uma maneira talvez mais rigorosa, mais segura. Melhoria na imagem, na reputação da organização. Então, isso é um ponto bastante favorável. Em questões de negociação, a empresa fica bem vista, né, perante a sociedade. Implementação de forma precisa dos objetivos de saúde e segurança ocupacional de uma organização. Tá? Então, eu tenho objetivos bem claros e definidos. Engajamento do time de gestão e lideranças no cumprimento dos requisitos. Ou seja, preciso da participação de todos os meus colaboradores para que isso realmente tenha o efeito esperado. Você proporciona a melhora do controle de risco, né? Então você tem um desempenho de resultados aí melhores na parte de saúde e segurança. Pessoal, toda vez que tem funcionário afastado na empresa, por qualquer motivo que seja, para a empresa isso é péssimo, é péssimo. Não só do ponto de vista social, tem a questão do moral da empresa, dos colaboradores, que também fica afetado quando você tem um colega que está afastado por algum problema. Mas quando você tem as coisas nos seus devidos lugares, em ordem, você tem melhores resultados, melhores ganhos. Então, para a empresa é muito importante que os funcionários estejam bem. Inclusive, evita a questão de falta, remanejamento, troca de horário, uma série de coisas. Redução das lesões e problemas relacionados à saúde, inclusive acidentes fatais. Por favor, me perdoem que faltou aqui no finalzinho, ficou fatal. É fatal. Muito bem. É uma especificação de autoria internacionalmente reconhecida para sistemas de gestão de saúde ocupacional e segurança. Então, a ISO 14000 ela foi desenvolvida por um conjunto de organismos líderes, inclusive com a participação de várias entidades de outros países, tá? Que certificam com foco em uma lacuna, né? Ou seja, existia uma brecha, né? Para a qual não existia nenhuma norma internacional certificável por organismos certificadores. Então, mesmo existindo pela Associação Britânica, ainda existia vários pontos que não eram completos. E aí a ISO
45 mil veio para fechar, e aí para que todos esses pontos que estavam divergentes ou que não existiam pudessem ser determinados, é que houve aí um conjunto de organismos, né, que deram as suas opiniões lá. E aí disso saiu o seguinte resultado: planejamento e identificação dos perigos, avaliação dos riscos e os controles inerentes, uma estrutura e uma responsabilidade em cima dessa exposição aos riscos, considerando ali também a parte de treinamento, conscientização e competência. Então, quem está habilitado a operar um determinado equipamento, ele tem que ser treinado, conscientizado sobre os riscos e ter a competência, não basta ser só o treinamento, para que ele possa exercer o seu trabalho, desempenhar o seu trabalho. A parte de controles, né, envolvendo a consulta e a comunicação, a parte de controle operacional, como fazer o controle dessas ações, como agir em caso de emergência, a rápida resposta, a rápida ação de acordo com o tipo de emergência. Então, isso aqui, ó, é um dos pontos principais quando a gente fala da NR5, que trata da CIPA, é estruturar, né, toda essa questão aqui, ó, de prontidão de resposta em caso de emergência. Como eu disse lá quando a gente estava na aula da CIPA, você pode ter problemas relacionados à falta de treinamento ou como não utilizar, piores do que a emergência que foi o início, né, dessa ação. Como medir o desempenho, o monitoramento e o processo de melhoria. E aqui eu falo aqui um pouquinho sobre melhoria contínua, que é um processo que ele não para, ele está sempre em evolução. Muito bem. Com relação aos benefícios obtidos, o que traz de benefício? Melhores soluções na prevenção de acidentes e doenças, melhora da imagem mediante comprometimento da gestão do sistema de saúde do trabalhador, menores custos, né, com relação aos seguros de acidente de trabalho, tá? Acabei de comentar isso. Menores custos de despesas médicas com colaboradores, menores índices de afastamento e abstencionismo, né, ou seja, o funcionário não falta. Redução da responsabilidade civil, por favor, mais uma vez, me desculpe aqui pela grafia. Melhores relações com os sindicatos laborais, melhores relações com órgãos governamentais. Etapas do processo. Como é que eu faço para aderir a um processo de um sistema de gestão e saúde do trabalhador? Primeiro, eu tenho que pensar nisso. Então, é uma política da empresa. Como é que a empresa vai trabalhar essa questão? Segundo, o planejamento. Identificar os perigos, avaliar os riscos, determinação dos controles e apontamento de requisitos legais. Pessoal, nem sempre quem está à frente do seu trabalho, ele tem a competência para poder fazer um planejamento desse, porque a tendência é que você minimize os efeitos do seu processo. Então, é necessário nessas etapas que você contrate uma empresa de assessoria que seja habilitada, reconhecida, né, que tenha competência para dar assessoria nesse tipo de projeto, tá? Porque muitas vezes é o que a gente fala, né? Às vezes quem está de fora tem uma visão melhor do que quem está dentro. A tendência sempre é essa, é você minimizar os efeitos internos. Então, a assessoria externa ela é essencial. E a assessoria ela também pode atuar fazendo o auxílio, né, na implantação e operação, tá? Inclusive fazendo a parte de treinamentos, né, e a validação das competências adquiridas. Então, nessa etapa, quais são os recursos, atribuições das funções, quais são as responsabilidades de cada indivíduo, prestação de contas, né, para as autoridades,
definição do quadro de competências, treinamento e conscientização, acabei de comentar, comunicação, né, como transmitir essas informações, a definição da participação e consulta aos trabalhadores em cada uma das etapas, definição do documento necessário para inspeções e para execução das ações de segurança, preparação e as respostas de emergência. Tá? Então, essas aqui são as etapas de implementação e operação. Depois aqui eu tenho a parte de verificação e controle, então monitoramento e medição do desempenho. Pessoal, essa parte é muito importante porque quando existe o processo de certificação, ele é válido por 2 anos. E você precisa ter um histórico de todas essas ações. Se acontecer um problema hoje, não adianta o cara ir lá e preencher um livro com histórico. Isso aí tem que ser praticamente constante. E pode fazer parte das atribuições da CIPA também. Avaliação do atendimento de requisitos legais, investigação, tá? Essa parte de investigação de incidentes, não conformidades, ações preventivas, ela é pertinente à empresa, tá vendo? Que são incidentes, não conformidades, ações preventivas, ações corretivas. Quando você não tem dano físico para os seus colaboradores. No caso, se houver, aí já passa a ser um acidente e aí já reputa, né? A questão de responsabilidade, a questão de indenização e demais ações. Controle dos registros, a propriedade de auditoria interna, que faz todo esse controle, verificação e a manutenção, né, não só o controle, mas a manutenção do registro. E depois eu tenho aqui uma análise crítica realizada pela direção. Então, o envolvimento e a participação dos funcionários e da alta direção no processo de implantação do sistema de qualidade é fundamental para o sucesso, né, desse sistema de gestão integrado. As organizações mostram sua preocupação em demonstrar o seu compromisso com a segurança, higiene e saúde do trabalho. Muito bem, pessoal. Então, essa é a temática que eu tinha que passar para vocês hoje, tá? Tratando da NR15, falando um pouquinho aí das questões aí, falando de insalubridade e do sistema de gestão integrado de saúde e segurança do trabalhador. Tá? Então, esses aí são alguns pontos. Caso alguém tenha alguma dúvida, por favor, não deixe de entrar em contato comigo. Mais uma vez, parabéns ao grupo, tá? Que as atividades que foram entregues lá, eu já estou finalizando, vou entregar a nota, e poucos alunos é que não entregaram, tá? Mas estão de parabéns mais uma vez, tá bom? Pessoal, um forte abraço a todos e estou à disposição para eventuais dúvidas. Até mais.